Então, queria agradecer a iniciativa do projeto de vocês, que é fantástica, através da pessoa da Ludmila, que fez o convite, agradecer também a Marília, e dizer que para mim é uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre esse lindo filme. O Tom Hooper, ele tem essa característica do trabalho artístico dele, né, que é a da delicadeza. Não sei se vocês lembram também do Discurso do Rei, né, que é também do Tom Hooper, que é também de uma delicadeza, de uma poesia, e só mesmo se valendo da poesia, da licença poética, para a gente poder abordar temas tão humanos, né, que dizem respeito à condição humana e ao drama humano. Então, o filme tem a felicidade de ter como diretor o Tom Hooper, que ele justamente dá esse tratamento cuidadoso, estético, delicado, poético, para tratar de uma questão tão delicada como a do transexualismo. Uma questão delicada. É a segunda vez que eu sou convidado para debater esse filme. A primeira vez foi numa situação bastante difícil, porque foi no Festival de Cinema de Brasília, o Festival de Cinema LGBT de Brasília, que é uma iniciativa da Universidade, da UNB, e, bom, organizado na UNB e em Brasília. Então, vocês podem imaginar o caráter político desse festival, né? Então, era um momento muito... Esse filme é de que ano mesmo? Eu não... É 2015. 2015. Aí concorreu em 2015. Exatamente. Era um momento em que, inclusive, as questões ligadas ao movimento LGBT estavam no Congresso, estavam para ser votadas. Então, nesse festival, havia representação de vários grupos LGBT. Na época era LGBT, ainda não tinha o mais, né, que representa uma multiplicidade maior ainda, né? E ali, o que acontece? Ali a minha clínica também começava a receber as primeiras situações, os primeiros casos de transexuais. Foi a minha primeira experiência com pessoas que me procuravam em vias de ou já no processo de transição. Então eu comecei a escutar essas pessoas muito envolvido também pela questão social, política, da identidade de gêneros. Tá? Então, a questão da identidade de gêneros, ela é muito importante no movimento político e social dos grupos LGBT. Ela é um dispositivo, ela é um instrumento, é um mecanismo de luta por direitos civis. Então, lá naquela ocasião, a saia justa que eu realmente experimentei foi a seguinte, que ali estava se discutindo a questão de identidade de gênero. Identidade de gênero, como eu falei, isso é um dispositivo, um instrumento que organiza essas minorias, esses grupos, para que eles possam, justamente a partir de certas premissas e de certos pleitos, demandar os direitos civis, o reconhecimento das suas diferenças. Então é um movimento político, social da maior importância, mas ele não é exatamente o que a gente vai chamar em psicanálise da identificação ao sexo. Então, uma coisa é a gente falar da identidade de gênero ligada justamente a cada grupo, a cada minoria que busca o reconhecimento, busca a afirmação da sua diferença. E outra coisa é a gente falar da identificação ao sexo como um processo subjetivo de cada um, singular. A sexualidade humana é da ordem de um tornar-se. Ela não está pronta de antemão, ela não está dada de antemão. Ela é uma construção. Nós somos seres da linguagem, no momento em que a gente nasce, em que a gente precisa, de algum modo, conceder ao processo simbólico da aquisição da linguagem, em que nós nos tornamos humanos, não há mais uma natureza que nos determine.
podemos ser determinados a partir do nosso movimento em relação à linguagem simbólica. Então, a gente pode aí tomar como paradigma a famosa frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase ela é revolucionária, ela tem uma importância incrível, enorme, inclusive dentro também da questão do feminismo, que hoje também está bastante colocada, e há também uma série de pleitos e reivindicações, né, da condição da mulher no campo do social, no campo político. Isso é muito importante. Mas essa frase da Simone, a gente pode tomá-la também no que ela tem desse aspecto da subjetividade. Ou seja, a sexualidade de cada um é da ordem do tornar-se. Então foi interessante porque lá em Brasília eu compus a mesa com um advogado que na época estava auxiliando os grupos LGBTs justamente na questão dos direitos civis. Então tinha um advogado e um psiquiatra trans, uma mulher que fez a transição, né, para o homem. Então esse psiquiatra foi levar também a experiência. E ele fez toda essa passagem, todo o depoimento dele foi no sentido de uma construção, né, dessa mulher. E quando acabou a discussão, eu estava com muito medo, porque durante a discussão, os grupos começaram a marcar suas diferenças políticas. Por exemplo, houve uma discussão tanto quanto acalorada entre os travestis e os transexuais. Né? Existem essas coisas, né? Essas coisas são delicadíssimas, né? Mas, enfim, como eu estava levando um pouco essa perspectiva da psicanálise, do um a um, do singular, né? Do tornar-se sexuado a partir de uma experiência absolutamente própria, eu pude, de algum modo, transitar entre a discussão política ali. Mas no final, então, quando chegou a hora das fotos e tal, eu fui tirar uma foto com o psiquiatra e eu disse para ele: olha, muito bonito o seu depoimento. Ele contou a história da transição dele. Eu disse assim: mas eu queria te dizer que eu tenho 30 anos de análise, e esses 30 anos de análise foi também a minha travessia para tornar-se homem para mim. Eu também tive que me tornar um homem, eu também tive que fazer uma transição, porque isso não está dado de antemão, né? Eu disse para ele, né? E ele guardou essa frase. Tempos depois eu fiz um convite para ele vir ao Rio para falar, e ele lembrou disso que eu tinha dito para ele, né? Que essa questão do tornar-se é para todos nós, é para cada um, né? A gente não tem de antemão, a gente não tem de nascença, né? Enfim, a posição sexual. A posição sexual é uma conquista, é um trabalho subjetivo de cada um para tornar-se homem, mulher e o que quer que venhamos a ser, né? Então, eu queria só introduzir essas questões para a gente poder debater, e já que esse filme ele teve uma crítica grande de alguns críticos, porque o Tom Hooper ele não teve tanta preocupação com os dados documentais biográficos, né? E eu acho que esse é o mérito dele, né? Ele não dá tanta importância aos dados documentais, mas poder se apropriar de uma história, se apropriar de algo que realmente se deu a partir do encontro de dois artistas, de dois pintores da Dinamarca. A Gerda e o Einar, eles se conhecem na Academia de Belas Artes da Dinamarca. Vocês têm uma ideia? Eles eram tão jovens, que eles se casaram, ele com 22, ela com 15. Então você vê a força dessa relação entre eles, né? Quer dizer, ele tinha 22 anos e ela 15 quando eles se casaram, né? Então eles construíram todo um caminho, não só no que diz respeito à história artística de cada um, mas dessa união, dessa grande amizade que eles tiveram ao longo da vida. O Einar, ele morre com 48 anos. Ele não morre dessa cirurgia da
redesignação sexual propriamente. O Aina ele vai ainda prosseguir com as cirurgias com um implante de útero e ovário. Então, ele vai morrer das complicações do implante de útero. Ele não morre nessa primeira cirurgia, ele vai morrer aos 48 anos e a Gerda aos 55. Então, eles têm uma história de vida, né, os dois viveram juntos esse drama. Né? A Gerda o Aina, um pintor de paisagens, né? E a Gerda vai se tornar uma das mais importantes, uma das primeiras artistas da revista Vogue, de várias publicações famosas em Paris. E ela também ela é reconhecida por uma série de obras que são intituladas Pinturas Lésbicas. Um dado biográfico da Gerda é que ela era bissexual, né? Mas, enfim, no filme o que importa é contar um drama humano, né? Contar como dois sujeitos ali vão lidar com uma situação surpreendente, algo que arrebata aos dois. No momento em que Gerda convida Aina a posar como modelo feminino, ali vai se desencadear todo um processo, toda uma questão que, para os médicos da época, se tratava de uma esquizofrenia, né? E para nós, hoje aqui, discutir a questão trans. É importante dizer que a questão trans ela não se situa especificamente em uma estrutura clínica. Não podemos, assim como fizemos lá atrás, assim como os pós-freudianos, né, estabeleceram a homossexualidade no quadro clínico das perversões, se tentou fazer com a transexualidade a mesma coisa, né? Quer dizer, colocar a transexualidade dentro da estrutura psicótica. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a transexualidade ela não está especificamente dentro de uma estrutura clínica. Ela pode ser pensada como um processo do sujeito no sentido da sexuação que a gente tem que discutir, até porque sempre existiu. A gente tem na história vários exemplos, né, de homens que se passaram por mulheres e vice-versa. Quer dizer, esse processo ele não é novo. O que é novo é uma discursividade social e política sobre isso, né? Então, a partir dessa discursividade política e social que se dá hoje em vários campos, né, é que a gente começa a poder pensar essa questão, que começa também a chegar na nossa clínica. Hoje no Brasil, a gente tem, através do SUS, assistência aos sujeitos que buscam o SUS para um processo de transição e de redesignação sexual. Eu tenho acompanhado, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma psiquiatra da UFRJ que estava acolhendo as demandas de transição. O SUS ele faz tanto o encaminhamento psicológico, ele faz também a transição hormonal e também acompanha pela psiquiatria aqueles que têm demanda de cirurgia de redesignação. Então, hoje, existe um serviço no Brasil e aqui no Rio que é interessante, que é importante, porque, para além de toda a poesia e dessa abordagem poética que a gente vê no filme, esse processo é um processo muito, muito, muito sofrido para aqueles que estão atravessando. Eu tive a oportunidade de acompanhar minha clínica, alguns casos, talvez uns 4 ou 5 casos de redesignação, de transição, e são casos que você acompanha e que você vai vendo assim, essa travessia, uma travessia muito, muito delicada e difícil, sabe? Mesmo quando esse processo de transição ele vai se dando com muito sucesso no que diz respeito aos resultados, né? Os resultados médicos,
ainda que os resultados médicos possam se dar da melhor maneira, o processo subjetivo, a subjetivação dessa nova posição do sujeito, no que diz respeito à identificação do sexo, ela não é nada fácil. E, portanto, a tentação de chamar os fenômenos que acompanham a questão trans de psicose é muito grande, porque o sujeito vive processos de muita angústia, de estranhamento, porque há nele um registro, há uma história desse sujeito. Esse sujeito ele não pode pura e simplesmente apagar essa história, esse percurso de vida. Então ele muitas vezes tem que lidar com o Aina, né, no filme, e aí o Tom Cooper é muito delicado, ele vai mostrando a briga, né, entre o Aina e a Lily. Né? E quem acompanha os processos de transição vai vendo também que isso vai se dando. É muito importante na análise que o analista, pelo menos como eu fui aprendendo a lidar na direção de cura dessas questões, não no sentido de ir muito rapidamente, até porque muitas vezes, né, talvez haja do lado do analista a própria angústia nele, né, e portanto ele antecipa às vezes o processo. É muito importante a gente saber lidar com essas idas e vindas no que diz respeito à identificação do sexo, né, porque esses sujeitos vão lembrar ainda durante muito tempo que eles tinham um nome feminino, masculino, que eles foram abraçados, né, no seio da família com uma identidade masculina, feminina, no desejo daqueles que, né, o amaram primeiramente. Então, todo esse processo ele não é simples, porque não se trata de apagar o que se foi para se afirmar o que se é agora. É um processo que ele tem essa delicadeza subjetiva, né? Ele precisa se dar sem que esse sujeito fora-clua uma parte importante da sua história, quer dizer, que ele recuse, né? Desculpe usar o termo fora-clusão, que é um termo lacaniano, né? Enfim, mas a gente pode pensar como se o sujeito pudesse rechaçar, recusar uma parte da sua história subjetiva, né? Então, dado esse pontapé inicial, eu acho que a gente pode debater, vocês podem falar também um pouquinho, que cada um viu um filme, que cada um recortou, separou do filme, para a gente poder discutir um pouco essas questões sobre a transexualidade, né?